Oi! Você já teve a experiência com um livro que, tipo assim, você começa, você acha que você vai odiar logo de cara, já não tá gostando do começo do livro, os personagens, o cenário, as coisas ali não estão te agradando muito, você tentou, foi até a página 50, 80, até 100 e não te agradou muito, você resolveu deixar quieto, deixar pra lá, mas ficou com aquela coisinha na cabeça de que talvez poderia, né, começar a ficar muito bom ali, você acabar gostando bastante do livro, apesar desse começo meio assim. Aproveita, já deixa aqui nos comentários se existe algum livro que vocês leram que foi assim e no final vocês acabaram se surpreendendo, não esperava que o livro melhorasse bastante. E é uma coisa que acontece, né, de vez em quando, principalmente pra gente que já lê vários livros ao longo aí do ano. E a minha última leitura da maratona acabou sendo assim. E eu queria conversar um pouquinho mais sobre esse tema, ao mesmo tempo falar sobre esse livro que foi o cara dos meus sonhos, ou quase. Nesse livro aqui a gente vai acompanhar a história então de uma mocinha chamada Bailey. Ela acabou de se mudar pra Califórnia pra morar com o pai dela. E o que acontece? Antes dela se mudar, ela conversava com um rapaz pela internet chamado Alex, e ele é da Califórnia, e ele ficava sempre falando, vem aqui me conhecer, vem aqui pra gente assistir um filme juntos, né, pra gente passear, enfim, pra gente concretizar esse nosso romance online. Ela não tem certeza se ela quer realmente conhecer ele, ela tem medo de ser um cara estranho, de ser um cara totalmente fora do que ele é na internet, né, e ela acaba se mudando pra Califórnia eventualmente, mas ela não avisa ele, porque ela ainda tem medo, ela quer espiar, ela quer tentar encontrar onde esse cara trabalha, onde esse cara mora. Só que quando ela chega na Califórnia, ela já começa a trabalhar ali nas férias de verão dela, ela consegue um estágio num lugar ali, tipo no museu, e a vida vai tomando conta, né? Ela vai conhecendo novas pessoas e ela acaba conhecendo um rapazinho chamado Porter, que meio no começo eles se odeiam, eles brigam, eles se xingam ali, mas eles passam a se conhecer mais e gostar mais um do outro e vai até então desenvolver um romance e ela fica entre a cruz e a espada ali, porque ela conheceu esse Porter na Califórnia, gostou muito dele, estão se dando muito bem, e tem o Alex na internet, que também mora na Califórnia, mas não sabe que ela tá ali, enfim, uma confusão, um rolo. Eu tive sentimentos conflitantes porque ele não foi um livro que logo de cara eu amei, que eu cheguei assim devorando e os personagens maravilhosos e tudo mais. Ele foi um livro que aos poucos foi crescendo em mim, assim. De começo eu fiquei muito irritado porque a protagonista, ela já chega ali na Califórnia, ela já mostra uma personalidade, parece que ela é um pouco snob, sabe? Mimada, e as atitudes dela, a forma como ela falava através da narração, né? Me deixou com um pouquinho de ranço da protagonista logo de cara, assim, então eu fiquei... Mas aí o que acontece? Ela é chamada disso depois pelos personagens, sabe? Se eu não me engano, acho que é o próprio Porter fala, nossa, você realmente parece uma menina meio mimada, meio snob, sabe? Assim, dá pra ver que na verdade foi a intenção do autor, então ela conseguiu bem, né? Fazer isso que ela queria fazer com a personagem. E daí eu tava lendo, eu tava achando que, tipo assim, ele é permeado por um senso de humor, né? Ela tenta jogar uma coisinha engraçada aqui e ali, mas um humor bem estranho, porque parece que quando os personagens querem fazer algum apontamento engraçado ali, eles acabam sendo mais ofensivos do que engraçado, sabe? E isso tava me atrapalhando bastante logo no começo, daí eu falei, tipo, putz, a nota desse livro é tão alta no Goodreads, sabe? É 4 pontos não sei o que, é muito difícil no Goodreads ter um livro com nota 4, mas do jeito que tá, eu já tô propenso a odiar esse livro. Daí eu respirei fundo, eu parei e falei, calma, agora eu sou o Vitor 2.0, eu sou o Vitor que dá chances, eu sou o Vitor que continua, eu sou o Vitor que tenta entender o propósito do autor ou da autora, o Vitor que tenta ir além, sabe? Achar brechinhas ali na história pra poder encontrar coisas pra comentar e tudo mais. Então eu falei, vou dar uma chance, né? É isso que eu tô fazendo, é isso que eu vou fazer. E eu fui me surpreendendo aos poucos, por incrível que pareça, eu fui gostando mais da história, fui me envolvendo um pouquinho mais. A narração é através da Bailey, né? E ela conversa com a gente. Realmente, você tá lendo, parece que ela tá batendo um papo com você, ela tá contando as coisas que estão acontecendo. É bem próximo, assim. As situações do dia a dia são bem inusitadas, são bem confortáveis de ler. Uma coisa que eu gostei bastante aqui da autora é que ela consegue escrever dia a dia sem ficar chato, principalmente porque um dos pontos positivos pra mim é que esse livro se passa basicamente nas férias de verão, então a gente não tem nada de escola, ela tá ali no estágio, no trabalho dela, e não fica entediante, apesar dela ir todos os dias pro trabalho, cada dia é uma cena diferente, é uma aventura diferente, é uma coisa diferente, então é bem bacana isso, eu acho que poucos autores conseguem fazer isso com maestria. É uma vibe muito gostosa, assim, de cidade praiana, né, Califórnia, e eu li poucos livros com isso, se eu não me engano, tipo uns 2 ou 3 no máximo na minha vida, e eu descobri que eu gosto muito de histórias que se passam na praia, assim, eu acho bem divertido. Os personagens vão se aclimando um ao outro ali, né, eles passam a se odiar um pouquinho menos, a se ofender um pouquinho menos, e lá pelos 20, 25% do livro foi quando eu me encontrei realmente bastante investido já na história e preocupado, interessado em saber o que ia acontecer com cada um deles, principalmente entre a Bailey e o Porter, né, se eles iam começar alguma coisa ali, um romance. Então eu tomei essa decisão de dar mais uma chance pra esse livro e não levar a considerar que os 20% ia representar o livro inteiro. Eu vi um pouquinho de potencial
potencial ali, eu vi um pouquinho de essa história, acho que ela pode ser legal, sabe? Então eu dei essa chance e eis o que eu escrevi nas minhas anotações, eu não tô brincando. Eu escrevi, o Porter é um personagem ok, mas eu não vejo graça na ideia de romance deles, então eu tava bem desinteressado. Aí na anotação seguinte, sem brincadeira, eu li mais algumas páginas e fiz uma segunda anotação, já gritando assim, meu Deus, eu amo o Porter, ele fez um negócio aqui que eu amei, nossa, que vontade de protegê-lo, tô shippando muito, quero que o romance deles dê certo. Então eu não sei o que instalou na minha cabeça ou na história o que aconteceu, mas eu fiquei muito feliz de ter dado essa chance. E eu fico louco com livros que fazem isso, que livros que bruscamente eles mudam e mudam a sua opinião, a sua forma de ver a história. E na verdade, o que vocês acham de livros assim? Comenta aqui embaixo também, vamos conversando comigo enquanto vocês estão assistindo esse vídeo. Vocês gostam de ser surpreendidos? Vocês preferem que os livros sejam bons desde a primeira página? Vocês acabam desistindo quando eles não são? Enfim. E daí lá pela metade da história acontece uma coisa que a gente descobre algo que a gente não sabia sobre o protagonista. E daí pra mim eu passei a gostar mais dela ainda, né, me importar mais com ela. Ela se tornou um pouquinho mais profunda, sabe? Ela foi mostrando que ela é uma personagem que ela vai além dessa mimadeza, dessa coisa de ser mimada dela, né, e um pouco ranzinza, e foi se mostrando mais amigável, mais legal, tudo mais. Até os personagens secundários, eles vão recebendo uma bagagem muito maior, eles vão ficando mais interessantes ao longo da leitura. O que eu não curti muito é que esse mistério do Alex, né, do rapazinho da internet que ela conversa, ficou bem de segundo plano, ele ficou jogado lá. A autora quase não dá bola pra isso, não é o foco principal da história, porque a gente começa a se envolver nesse romance da Bailey com o Porter. E eu queria ter visto um pouquinho mais sobre essa questão do Alex, porque foi uma questão que eu fiquei curioso ao longo da história, mas também eu fiquei criando teorias, e daqui a pouco eu vou falar sobre o final com vocês. Pera aí, vamos uma coisa de cada vez. Acho que minha missão com esse livro, com esse vídeo, é bater nessa tecla que eu já falo com vocês há algum tempo aqui no canal, que eu acho muito importante, às vezes, a gente pensar um pouquinho, parar e dar uma chance a livros que a gente ou não tá gostando, ou acha que não vai gostar, ou livros que a gente tem algum receio por algum motivo, sabe? Quando a gente senta e lê e segura um pouquinho a respiração ali, vai mais algumas páginas e mais pra frente você pode muito se surpreender, e isso é muito bacana. Isso é uma coisa que tem acontecendo demais comigo, é uma coisa que eu tô tentando fazer que vire hábito de vocês, talvez, assim, influenciar vocês a isso também, porque tem sido uma experiência muito bacana pra mim. Não significa que você vai se forçar a ler algo que você não tá gostando, você vai ali se torturar, sabe? A leitura tá muito chata, muito ruim, não quero continuar, mas eu vou até o fim também, isso não precisa. Eu sou a favor também de abandonar livros, super. Mas quando você tem aquela fagulhinha dentro de você, sabe? Aquele pedacinho de você que ainda acredita que o livro ele tem um potencial, que o livro ele pode ficar uma coisa boa, por mais que você esteja sem paciência um pouquinho agora, faz um esforço, vai um pouquinho além, você pode muito se surpreender. Enfim, gente, eu achei assim, um romance desse livro bem legalzinho, um livro bem divertido. Ele passa uma sensação muito gostosa, assim, de começo de relacionamento, sabe? Quando você tá apaixonado, quando você tá pensando na pessoa, quando você tá planejando fazer coisas com ela, sabe? Você não aguenta ficar longe, você quer sempre estar perto, você já dá tchau pra pessoa, imediatamente você já sente saudade. Esse sentimento de começo de relacionamento, ele é muito transposto aqui pra história, é feito de uma forma muito legal. É muito fofo você ver a influência que a Bailey vai tendo no Porter, a influência que o Porter vai tendo na Bailey, né? Por exemplo, ele teve um trauma no passado dele, que você vai descobrir ao ler, e ele não consegue mais surfar, porque ele tem um medo de algo que aconteceu ali, e através da Bailey, através das conversas e do relacionamento deles, ele vai quebrando essas barreiras, ele vai quebrando um pouquinho desse medo, e chega num certo ponto que ele realmente decide enfrentar esse medo, então é muito fofo. Enfim, muito legal, mas a gente tem que falar desse final aqui. Eu não vou dar spoiler, podem ficar tranquilos. Eu me decepcionei um pouquinho, porque o livro acabou indo pro lado mais óbvio possível, uma coisa que eu, tipo, na página 20, eu suspeitei que fosse isso, eu falei, ai, não pode ser que vai ser isso. Eu fiquei ao longo da leitura inteira, não, gente, não pode ser, não vai ser, não vai ser, e foi. Então, assim, eu esperava que a autora fosse abordar um caminho diferente, que ela fosse fazer uma coisa mais surpreendente ali, mas acabou sendo um negócio mais sessão da tarde possível. Ela tentou fazer um suspense, mas não foi surpresa nenhuma pra mim quando eu acabei, sabe? Eu fiquei tipo, então tá. Mas assim, a jornada desse livro foi muito bacana, então foi um livro que ficou na balança, assim, pra mim. Mas eu gostei muito, eu super recomendo se você gosta de romance. Eu tenho certeza que vocês vão amar também. Ele é um livro super grande, mas ele voa. Eu consegui ler ele em 2, 3 dias no máximo. Se você tem interesse em conhecer, mais uma vez, aquela coisa que eu falo sempre, use o meu link da Amazon, tá aqui embaixo pra vocês. Vocês vão direto pra página do livro lá, e daí você já dá uma forcinha pro canal. Se você quiser comprar através do meu link, já ajuda bastante, beleza? Se você não me segue nas redes sociais ainda, aproveita, me seguir, todos os endereços tá aqui pra você. Tá chegando agora nesse canal, gostou desse vídeo, quer acompanhar mais coisas do Geek Freak, é só você se inscrever, clica no botãozinho aí, seja muito bem-vindo. Já vão receber a notificação de todos os vídeos que forem postados, tá? Então tá bom, vou ficando por aqui, a gente se vê em breve.
Um grande beijo pra vocês e tchau!